Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Presente dos Magos, de O. Henry. De todos os que dão e recebem presentes, estes são os mais sábios. Vamos conhecer a história de um casal muito apaixonado. Isso, estreando aqui no Leitura de Ouvido, o O. Henry. E esse episódio é um oferecimento da editora Literalux. No final a gente volta a falar sobre eles e como você pode mandar o seu original para ser publicado. Boa leitura. O Presente dos Magos, de O. Henry. Tradução: Cristiane Bezerra do Nascimento e Natália Elisa Lorenzetti Pastore. $1,87 era tudo. E 60 centavos foram em moedas. As moedas eram economizadas uma por uma, através de negociações com o dono do mercadinho, com o rapaz que vendia verduras e o açougueiro, até as bochechas queimarem com a imputação silenciosa da economia que tal negociação lhe implicava. Della contou 3 vezes o dinheiro, $1,87, e no dia seguinte seria Natal. E não havia nada para fazer, apenas se jogar no sofá velho e surrado e chorar. Então, foi o que Della fez. O que incita a reflexão moralizante de que a vida é composta de soluços, fungadas e sorrisos, predominando as fungadas. Enquanto a dona da casa está passando gradualmente do primeiro estágio para o segundo, dê uma olhada na casa. Um apartamento mobiliado custando $8 por semana. Não era exatamente caracterizado como o de um pedinte, mas certamente tinha aquele ar que poderia classificar como pobreza. No vestíbulo, embaixo, havia uma caixa de correio na qual não chegava nenhuma carta, e uma campainha no qual nenhum dedo mortal seria capaz de apertar. Também havia um cartão com o nome Sir James Dillingham Young. O Dillingham foi jogado ao vento durante um período anterior de prosperidade, quando $30 eram pagos por semana ao seu titular. Agora, quando a renda foi encolhida para $20, eles estavam pensando seriamente em contratar um modesto e despretensioso D. Contudo, quando o Sr. James Dillingham Young chegava em casa e subia para seu apartamento, ele era chamado de Jim e era carinhosamente abraçado pela Sra. James Dillingham Young, que já lhes fora apresentada como Della, o que é muito bom. Della parou de chorar e retocou o rosto com pó. Ficou de pé junto à janela e olhou para um gato cinzento andando numa cerca cinzenta num quintal cinzento. Amanhã seria o dia de Natal e ela tinha apenas $1,87 para gastar no presente de Jim. Estava economizando cada centavo que podia durante meses e este foi o resultado. Com $20 por semana não se faz muito. As despesas tinham sido maiores do que havia calculado, sem pressão. Apenas $1,87 para comprar um presente para Jim. O seu Jim. Foram muitas as horas que gastou planejando algo bom para ele, algo sofisticado, raro e valioso, algo com um mínimo de dignidade e honra para pertencer a Jim. Havia um espelho de parede entre as janelas do quarto. Talvez já tenha visto um espelho de parede em um apartamento de $8. Uma pessoa muito magra e ágil observando o seu reflexo em uma rápida sequência de faixas longitudinais desenvolveria uma consciência bastante precisa de sua aparência. Della, sendo magra, tinha dominado a arte. De repente, ela se afastou da janela e ficou diante do vidro. Seus olhos brilhavam e reluziam, mas seu rosto tinha perdido a cor em 20 segundos. Rapidamente, ela soltou o cabelo e o deixou cair em todo o seu comprimento. Havia 2 posses para os James Dillingham Young se orgulharem muito. Um era o relógio de ouro de Jim, que pertenceu a seu pai e a seu avô.
O outro era o cabelo de Della. Se a rainha de Sabá morasse no apartamento do prédio ao lado, Della algum dia teria deixado os cabelos pendurados pela janela para secar, apenas para depreciar as joias e os presentes de Sua Majestade. Se o rei Salomão fosse o zelador com todos os seus tesouros empilhados no porão, Jim teria exibido o relógio toda vez que passasse só para vê-lo arrancar a barba de inveja. Neste momento, o lindo cabelo de Della caiu sobre ela, ondulando e brilhando como uma cascata de águas castanhas. Tocaram abaixo de seu joelho, se moldando quase como uma vestimenta. E então ela fez isso de novo, nervosa e rapidamente. Em determinado momento, hesitou um minuto e ficou imóvel, enquanto uma lágrima ou duas pingavam no desgastado tapete vermelho. Vestiu o velho casaco marrom e colocou seu velho chapéu marrom. Com um turbilhão de saias e ainda com aquela faísca nos olhos, voou pela porta e escadas abaixo até a rua, onde ela parou diante de um cartaz: Madame Sofronie, cabelos bonitos de todos os tipos. Subiu rapidamente e se recompôs ofegante. Madame, grande, muito branca, fria, dificilmente parecia Sofronie. Compra meu cabelo? Perguntou Della. Eu compro o cabelo, disse Madame. Tire seu chapéu e vamos ver o que temos. Soltou a cascata castanha. $20, disse Madame, segurando o cabelo com uma mão experiente. Dê-me depressa, disse Della. Ah, e as próximas 2 horas passaram voando. Esqueça a metáfora, ela revirou as lojas procurando o presente de Jim. E finalmente encontrou. Certamente tinha sido feito para Jim e ninguém mais. Não havia outro como ele em nenhuma das lojas e havia revirado todas de dentro para fora. Era uma corrente de relógio feita de platina, simples e com um design refinado, definindo seu valor pela substância em si e não por ornamentação exagerada como todas as coisas boas deveriam ser. Era digna do relógio. Assim que o viu, sabia que deveria pertencer a Jim. Era como ele. Silencioso e de valor, a descrição se aplicava a ambos. $21 custou a ela pela corrente e se apressou para casa com 87 centavos. Com aquela corrente em seu relógio, Jim poderia ansiar pelas horas em qualquer empresa. Valioso como era, às vezes olhava o relógio na velha pulseira de couro que usavam no lugar de uma corrente. Quando Della chegou em casa, seu incômodo deu lugar à prudência e à razão. Ela tirou o modelador de cachos, diminuiu o gás do fogão e foi trabalhar para reparar os estragos causados pela generosidade interligada ao amor. O que é sempre uma tremenda tarefa, queridos amigos, uma tarefa gigantesca. Dentro de 40 minutos, sua cabeça estava coberta de minúsculos cachinhos que a fazia parecer, de modo maravilhoso, um garoto de colegial que mata aulas. Ela olhou para seu reflexo no espelho por muito tempo, de forma cuidadosa e crítica. Se Jim não me matar antes que me dê uma segunda olhada, disse a si mesma, dirá que pareço uma corícia da Coney Island. Mas o que eu poderia fazer com $1,87? Às 7 horas, o café foi feito e a frigideira estava na boca de trás do fogão, quente e pronta para cozinhar as costeletas. Jim nunca se atrasava. Della enrolou a corrente do relógio em sua mão e sentou no canto da mesa, perto da porta pela qual ele sempre entrava. Então, ouviu seus passos já no início da escadaria e empalideceu por um momento. Ela tinha o hábito de fazer uma silenciosa oração sobre as pequenas coisas do dia e agora sussurrava: Deus, por favor, faça-o pensar que ainda estou bonita. A porta se abriu. Jim entrou e a fechou. Ele parecia magro e muito sério. Pobre rapaz.
tinha apenas 22 anos e ia estar sobrecarregado com uma família, estava sem luvas e precisava de um sobretudo novo. Jim parou na porta, tão imóvel quanto um cão de caça. Seus olhos estavam fixos em dela e havia neles uma expressão que ela não conseguia ler, que a aterrorizou. Não era raiva, surpresa, reprovação, horror ou qualquer sentimento que ela vinha se preparando. Ele apenas a encarou fixamente com aquela expressão peculiar em seu rosto. Della se afastou da mesa e foi até ele. Jim, querido, choramingou, não me olhe desse jeito. Precisei cortar e vender meu cabelo porque não sobreviveria ao Natal sem poder te dar um presente. Vai crescer novamente. Você não vai se importar, vai? Eu tive que fazê-lo. Meu cabelo cresce muito rápido. Diga, Feliz Natal! Jim, vamos ser felizes. Você não sabe quão bonito ou quão lindo é o presente que eu tenho para você. Você cortou seu cabelo? Perguntou Jim de forma áspera, como se não tivesse chegado a esse fato mesmo após um grande esforço mental. Cortei e vendi, disse Della. Você não gosta mais de mim da mesma maneira? Eu sou a mesma sem os cabelos, não sou? Jim olhou ao redor da sala curiosamente. Você está dizendo que seu cabelo se foi? Disse com um ar quase que idiota. Não precisa procurar por ele, disse Della. Foi vendido, eu te disse, se foi. É véspera de Natal, seja bom comigo porque isto foi por você. Talvez meus fios de cabelo foram contados. Continuou com uma súbita doçura. Mas ninguém poderia contar o meu amor por você. Devo colocar as costeletas, Jim? Fora de seu transe, Jim pareceu acordar rapidamente. Abraçou sua Della. Por 10 segundos, vamos analisar discretamente um objeto inconsequente na outra direção. $8 por semana ou 1 milhão por ano. Qual é a diferença? Um matemático ou um cientista te daria uma resposta errada. Os magos trouxeram presentes valiosos, mas isso não estava entre eles. Esta afirmação obscura será iluminada logo mais. Jim tirou um pacote do bolso do sobretudo, jogou-o sobre a mesa. Não pense nada errado sobre mim, Del, disse. Não acho que tenha nada em um corte de cabelo, em raspar ele ou em um shampoo que poderia me fazer gostar menos da minha garota. Mas, se abrir este pacote, irá ver por que fiquei perplexo por um momento. Dedos brancos e ágeis rasgaram a fita e o papel. E então um grito surpreso de alegria. Nossa! Uma rápida mudança para lágrimas e lamentos histéricos que exigia o uso imediato de todas as forças reconfortantes do dono do apartamento. Ali estavam os pentes. Um conjunto de pentes que Della desejava há muito tempo em uma vitrina da Broadway. Maravilhosos pentes feitos de casco de tartaruga e enfeites de joias. Era a tonalidade ideal para usar no cabelo que se foi. Eles eram pentes caros, ela sabia, e o seu coração simplesmente desejava e ansiava por eles sem a menor esperança de tê-los. E agora eram dela, mas as tranças que deveriam ser adornadas pelos enfeites se foram. Mas ela os levou ao peito, e por fim foi capaz de levantar o olhar, sorrir e dizer: Meu cabelo cresce tão rápido, Jim. Então Della saltitou como um gatinho e disse: Ah! Jim ainda não tinha visto seu lindo presente. Ansiosamente, ela estendeu sua mão com a palma aberta. O metal precioso e opaco parecia reluzir com um reflexo de seu espírito brilhante e ardente. Não é elegante, Jim? Revirei a cidade inteira para encontrá-lo. Agora você terá que olhar a hora 100 vezes por dia. Dê-me o seu relógio. Quero ver como fica nele. Ao invés de obedecer, Jim sentou no sofá, colocou suas mãos atrás da cabeça e sorriu. Del, disse ele, vamos guardar nossos presentes de Natal e deixá-los de lado por um tempo. Eles são muito agradáveis para serem usados no momento. Eu vendi o relógio para ter dinheiro para comprar seus pentes. Agora, suponho que você tem que servir as costeletas. Os reis magos, como sabem, eram homens sábios, maravilhosamente sábios,
que trouxeram presentes para o bebê que estava em uma manjedoura. Eles inventaram a arte de dar presentes de Natal. Sendo sábios, seus presentes eram, sem dúvida, inteligentes, possivelmente tendo o privilégio de troca em caso de repetição. E aqui relatei a crônica de 2 crianças bobas que moravam em um apartamento e que, de forma imprudente, sacrificaram os maiores tesouros da casa um pelo outro. Mas uma última palavra para os sábios dos dias de hoje é de que, de todos os que dão presentes, esses 2 foram os mais sábios. De todos os que dão e recebem presentes, os que fazem como eles são os mais sábios. Em todo lugar são os mais sábios. Eles são os Reis Magos. E esse foi O Presente dos Magos, de O. Henry. É um conto do famoso contista americano William Sidney Porter, que a gente ainda não conhecia, não tinha trazido para o podcast. E ele vai escrever, ficar conhecido pelo pseudônimo de O. Henry. É difícil falar, né? Para nós, mas é simples, né? O. Henry. É simples, mas enrola a língua. Só que aqui é muito legal a história de vida dele, apesar de ser bem triste e meio tensa. E a gente vai entender por que ele vai usar esse pseudônimo, né? Ao longo da vida. Essa história é uma jornada emocional. A gente percebe que os personagens fazem toda uma trajetória emotiva e ela se passa na véspera de Natal. Primeira vez que o conto aparece, ele é publicado no The New York Sunday World, sai em dezembro de 1905, e no ano seguinte entra numa antologia do autor, The 4 Million, que se chama o livro dele, e o título original é The Gift of Magi. Aqui eu trabalhei com uma tradução de catarinenses, eu achei muito legal, estudantes, mestrandas, né? Porque a gente encontra esse texto pouco traduzido para a língua portuguesa, e algumas traduções falam de R$1,87. Aí tu tá de brincadeira, né? Vai comprar o quê com R$1,87? Inclusive tem uma curiosidade que as pessoas vão no túmulo dele e depois que ele morreu e deixavam exatamente essa quantia em dinheiro lá no túmulo, $1,87. O quão famoso é o conto. E esse dinheiro, o cemitério diz que ia para a biblioteca, né? Uma biblioteca ali da região. Então as pessoas faziam essa homenagem para ele. Tem um museu sobre ele que a gente vai apresentar aqui, enviar o link para o nosso apoiador conhecer, fazer o tour, conhecer mais. E a gente traz várias informações aqui de fonte desse próprio museu. Lá tá em língua inglesa, você pode conferir com muito mais riqueza, né? Os dados biográficos e, enfim, de tudo sobre ele. Que vai para os nossos apoiadores. Isso mesmo. E aqui a gente vai conhecer a história de um jovem casal que, com pouquíssimo dinheiro, busca o presente ideal para agradar o outro no Natal. Pode ser o que você tá vivendo nesse momento. O ano não foi fácil para ninguém, né? A gente vai comprar um presente, começa a pôr na ponta do lápis ali, porque as dificuldades financeiras vão sendo acentuadas nesse conto à medida que ele vai apresentando os personagens. Então a gente tem a Della, que é a moça, e do apartamento em que eles alugam, né? Esse jovem casal, de onde tudo era cinzento. O gato, o muro, o dia. Você percebeu essa monocromacidade, né, da história? E o narrador, que interessante que em 2 ou 3 momentos ele quebra a 4ª camada e estabelece uma cumplicidade com o leitor, inclusive quando ele vai apresentar o outro personagem, que é o Jim, o homem de 22 anos, para formar o casal. E ele vai sensibilizando pelo ato de presentear, vai discutindo o valor das moedas. E é muito interessante cada moedinha, né? Cada coin, né? Contadinho ali. A discussão ela vai se alargando para a generosidade que está interligada ao ato de presentear e ao amor. Sim. Essa história ela tem um final irônico e o Henry é aclamado por causa disso, porque ele faz as histórias românticas, né? Sobre amor, enfim, e faz os finais surpreendentes. Sim.
Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, o conto dele se tornou muito popular para adaptações em fins de ano, né? Inclusive era lido em rádios, né, nessa época, assim, de Natal, como se fosse uma radionovela, né? Um radioconto. Nos Estados Unidos é considerado um dos clássicos, assim, autores, né? Americanos. Aqui a gente não ouve muito, tanto que aqui no Leitura de Ouvido a gente recentemente acabou descobrindo, né? E foi uma descoberta mesmo. Eu fiquei pesquisando bastante, cheguei nele. Eu sou muito curiosa, né, Lucas? E aí eu fui buscar a correção monetária, buscar a cotação do dólar em 1905, que é o ano que sai esse conto. Com a inflação. Não, eu caí de costas. Eu não sei se tá certo ou não essa pesquisa, mas o resultado é de espantar. Porque em 1905, $1 americano era igual a R$10.314,05. Ou seja, dela teria uma pequena fortuna se o problema hoje fosse comprar um presente de Natal. Confere esse dado aí, mas não sei não. Foi o que eu encontrei, viu? Na cotação. Enquanto você vai conferindo, eu vou trazer aqui a biografia dele. Então, ele nasce, William Sidney Porter, em 11 de setembro de 1862, na Carolina do Norte. Fica conhecido por esse pseudônimo por quê? Vamos entender a história dele. Quando ele tinha 3 anos de vida, perde a mãe, ficou órfão, passa a ser cuidado por uma tia. Em 1882, portanto com 20 anos, ele se muda para o Texas e trabalha em um rancho como pastor de ovelhas. Ali ele se casa com a esposa, que vinha a ser a sua companheira de toda a vida, que é Ethel Estes Roach. Eles fogem juntos em 1887, uns anos depois, e se casam na casa de um reverendo, que era pastor da primeira igreja presbiteriana, ali da Carolina do Norte, do Texas, na verdade. Sim. Nesse mesmo ano, ele começa a trabalhar como desenhista, né, no Texas General Land Office. Ele tinha esse talento também. Eles chamam de draftsman. Que é tipo, fazia desenhos técnicos. Então ele fez muito desenho mapas. técnico. Isso, mapa, que lá tem esse termo draftsman. Ele trabalhou por 4 anos nesse Texas General Land Office, nesse escritório aí, fazendo os mapas e levantamentos. E eles têm filhos, né? Eles começam a ter filhos, esse casal. Eles têm um menino, um outro menino que nasce morto, e tem uma menina, que é a Margaret. Mas esse trabalho, nesse meio de tempo, ele começa a trabalhar num banco. Sim. E é isso que vai determinar no seu futuro a adoção do pseudônimo. É uma história bem complicada. Você tá com a cotação aí? Quer falar? Eu quero saber o ano. 1905. 1905. Então, quando ele sai do Land Office, onde ele fazia os mapas, ele é contratado como caixa. A pesquisa estava errada. É $36. Nossa. $1 correspondente a $36. Não, que já é... R$36. Não, tô fazendo a correção em dólar, né? Porque... você fez essa conta. Porque o conto, ele ser americano, é em dólares, Entendi, né? Mas o que eu pedi na pesquisa é a cotação do dólar em relação ao real. Mas tudo bem, que legal. A gente vai, então... Que daí mais fica muita conversão, né? Sim. Vamos tratar como dólar, porque no conto ele fala dólar, né? Então ela teria em torno de R$70 pra fazer a compra do presente. Hoje. Que era tipo, meio que tudo que ela tinha, né? Que tem esse detalhe. Tudo que ela tinha. Então, os gerentes desse banco onde eles começam a trabalhar dizem que eles eram corruptos e eles levavam a erros, a contabilidade era muito inconsistente, faltava fundos para fechar o caixa. E em 1894, 3 anos depois que ele começa a trabalhar nesse banco, os erros estouram, assim. Um examinador do Banco Federal vai olhar os livros, fica espantado. O Porter é preso sob acusação de desfalque. Aí ele paga uma fiança, é libertado, muda com a família para Houston, trabalha por um breve período lá e, ao invés dele voltar para o julgamento no Texas, ele foge. Ele vai para Honduras. Ele não é julgado logo de início, né? Demora um pouquinho e daí depois ele é julgado, que é o crime eles chamam de embezzlement. Que é isso que você falou, né? Que é tipo, como se ele estivesse roubando o dinheiro do banco, né? Porque não mantinha direito às anotações. Imagina, devia ser livros e livros de anotação naquela época, né? E daí teve esse desfalque aí, embezzlement, que acho que é essa a tradução hoje, né? Pro português, como é que você falou? É desfalque?
Isso? Então. E daí tem mais uma fofoca, Lucas, em relação ao trabalho dele já como publicando, né, querendo fazer as publicações, porque ele tinha adquirido uma revista de humor chamada The Rolling Stone, né? Não tem nada a ver, acho que com a revista de música, né? Eu acho que não, né? Porque aqui é de humor, né? Nem com o Dylan, e nem com a banda, né? Que tudo isso veio depois. A gente tá falando do século XIX aqui, né? Então, alguns falam que ele teria desviado dinheiro porque ele estava interessado em publicar e etc. Mas isso ainda tem debate, não entraram num consenso. Eu vou trazer uma curiosidade aqui, porque daí foi pelo que ele foi julgado depois, né? Que foi mais ou menos, eu não lembro o número certo, mas eu lembro que é por volta de $850. Que foi o dinheiro que ele estava sendo julgado por ter desviado, né? Ele ficou 5 anos preso por causa de $850. Mas eu vou converter que hoje seriam $32 mil. Conversão para inflação hoje de 2025. Muito interessante. Então esse é o valor que ele foi julgado aí por ter desviado. Nossa, eu tenho um economista aqui do meu lado. Um economista em casa, gente. Com a internet aberta. Então, essa condenação por desfalque, né, faz ele ficar preso por 5 anos em Ohio, só que ele só volta para os Estados Unidos quando ele fica sabendo que a esposa dele tá quase morrendo de tuberculose, né? Ele tinha ido para Honduras, daí ele volta, daí ele é condenado e realmente fica preso. Mas enquanto ele fica, ele começa a publicar praticamente toda semana. E saem vários contos, muitos mesmo, que vão ficando famosos. E quando ele sai da prisão, ele se muda para Nova York, onde faz muito mais sucesso, assim, vai fazendo esses textos como O Presente dos Magos, que a gente conheceu hoje, até ele morrer de cirrose, né, complicações de alcoolismo, em 5 de junho de 1910. Mas as histórias dele são muito conhecidas até hoje por causa desses finais, assim, meio retorcidos, né? É interessante como esse. Você é muito surpreendido, né? Imaginar que o presente é justamente o que eles dão, o que eles têm de mais valoroso para dar o presente pro outro. O cortar o cabelo da moça foi muito impactante para mim, assim. Eu sei o que isso significa para uma mulher, assim. Ainda mais ela que tinha aquele cabelão super comprido, né? Sim. E ele publicou tanto, ele fez mais de 600 contos, Lucas. Então ele realmente escreveu pra caramba. E a gente pode pensar que esse casal que protagoniza essa história de hoje são ricos em afetos. Só que eles lutam pra sobreviver, né? E o autor também fica conhecido por isso, assim, por essa batalha. E é interessante que ele coloca eles não necessariamente na pobreza extrema, né? Ele coloca eles ali como uma classe muito baixa, né? Que começa a beirar essa pobreza extrema. Tem uma parte do texto bem específica que ele dá esse sinal, assim, que não necessariamente coloca super pobre, igual às vezes a gente tem contos do Chekhov, né, por exemplo, que daí coloca o personagem como bem pobre. Foi legal você falar nele, mas aqui ele coloca bem específico, assim. O Clube de Janeiro é com o Chekhov, hein? Então. Fica ligado. Vamos entrar pro Clube Leitura de Ouvido, a gente já fala melhor como você pode entrar. Então, só pra fechar, no Texas, desse museu especial que é dedicado ao O. Henry, é Museu O. Henry, né? É a antiga residência que ele morou com a Ethel e os seus filhos, né? Que é uma casa bem, assim, fofinha, bem humilde, não é uma grande casa, sabe? Mas a missão do museu é coletar, preservar e interpretar os artefatos e os materiais de arquivos relacionados a Porter para fins literários, educacionais e históricos. Eles fazem exposições, passeios, e eles se concentram nesse momento em que ele morou no Texas mesmo, esse momento super produtivo da carreira do autor. E esse museu está incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos. Olha, sabe, tá aí o contraste, né, de valorização que a gente tem, porque recentemente eu vi aqui no Brasil a primeira casa do Machado de Assis, não lembro onde que eu vi, as pessoas foram tirar foto lá de um perfil que eu sigo, e totalmente em ruínas, assim, a não casa. É do Castro Alves? Você não tá misturando? Não, do Castro Alves também, né, teve esse caso. Não, do Castro Alves tá detonado. Sim, que a gente trouxe esse ano, mas eu vi também que é a primeira casa onde Machado de Assis nasceu. Nossa. Com essa deteriorização grande, assim, tudo em ruínas e é triste, né, a gente vê que no ambiente nacional não tem tanto essa valorização, porque lá nos Estados Unidos tudo vira museu, assim. Nossa, tem é verdade. Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, tudo tem, assim, super valorizado, né, e com razão. E aqui no Brasil a gente tem
escritores tão ricos, né? E uma literatura tão grande e parece que não tem isso, né? É valorizado sempre, às vezes, mais o lado de fora do que aqui, né? Esse síndrome de vira-lata que a gente tem um pouco. Nossa, Mas, verdade. enfim, é algo que a gente tem que começar a prestar mais atenção, né? E valorizar mais, transformar essas casas em museus, né? Pra, tipo, manter vivo, né? E eu ia falar até uma curiosidade, quase esqueci, mas agora eu lembrei sobre o Henry, que ele foi o criador do termo República de Bananas. Banana Republics. Que foi durante quando ele estava escrevendo... Esse termo tá dentro do livro Cabbages and Kings, acho que é o nome. Que é Repolhos e Reis, né? E tem esse termo de República da Banana, que é utilizado para se referir a um país, né, que é desorganizado, desestruturado e que tem como principal fonte econômica a exportação de algo natural, né? Então, tipo, como se fosse como bananas, né? Então, e por isso é explorado de tudo que é lado e é desorganizado dentro. O pouco que o Brasil é também, né? A gente exporta muita coisa natural e é meio que uma república de banana dentro aqui, né? É desorganizado, é gente que rouba, enfim. E então ele cunhou esse termo aí que a gente usa até hoje. Nossa, muito, muito curioso. O mais massa da literatura é que a gente, a partir das histórias de vida, né? E você veja, o escritor teve uma vida difícil, né? Ele ficou órfão aos 3 anos, né? Batalhou tudo isso. Sorte que ele conheceu uma boa esposa, constituiu uma família, isso foi bem importante na vida dele, penso eu, né? Na vida de qualquer pessoa, porque você tem um cerne, né? Tem um norte. Mas é batalha, né? E tudo isso nos dá lições de vida, né? A literatura faz isso toda hora com a gente, não só com a biografia, como com os textos literários, né? Isso aí, e falando em textos literários, se você tem o seu original aí, tá guardadinho e você sempre quis publicar, a Literalux traz uma oportunidade para você fazer isso. Então você pode entrar em contato com eles, com a editora Literalux, e mandar o seu original, fazer uma cotação e publicar o seu livro, né? Que às vezes fica guardado, você trabalha nele por muito tempo, né? E a gente vê que tem uma dificuldade das pessoas, eu tenho agora o livro, como é que eu faço eu queria publicar, como é que eu faço, né? E a Literalux, ela facilita isso. Então, se você tem o seu original e quer enviar para eles, pelo e-mail literaluxeditora@gmail.com. Esse Literalux é com 2 T's, tá? Literalux, né? Isso, literaluxeditora@gmail.com. O e-mail tá aí na descrição, se você quiser copiar e colar, fica mais fácil. É legal falar que o ano tá terminando, mas a editora segue de portas abertas para receber originais nessa oportunidade, a partir aqui do Leitura de Ouvido, que a Literalux é nosso parceiro, né? Hoje é o lançamento, no dia que sai esse episódio, o lançamento do Serenas, né? Em poucas horas estaremos lá, né? Fisicamente, você vai estar ouvindo o episódio, isso já vai ter acontecido, mas tô levando além do Serenas, o Verde Amadurecido e o Trincas, todos realizados pela Literalux. E é um trabalho muito primoroso, é muito bonito, muito bem acabado o livro, assim, dá prazer passar a mão na capa, assim, sentir. E você que tem a ilustração, né, faz a capa de 2 livros meus, você pode falar, realmente a qualidade é diferenciada. Sim. E além disso, você tá procurando um presente para dar, quer dar livros? Lá no site da Literalux, na Literalux Editora, você vai encontrar um catálogo bem vasto. Você pode encontrar literatura contemporânea, diversa, múltipla, eclética, muito plural. Vai lá, dá uma olhada no catálogo, faça sua encomenda de livros, presenteie as pessoas que você ama, que vai ser muito legal. E compre os Serenas, principalmente, né, gente? Isso. Então, obrigado aí, editora Literalux, por estar aqui com a gente, sendo parceiro do Leitura de Ouvido. E se você está interessado no livro da Dayana, né, que é o Serenas, vai ter também aí um link para você. Um link não, né? Ou é um link? Não, pode escrever pra gente no e-mail, melhor, ou né? No DM, ou me mandar então, direto. Pelo e-mail leituradeouvido@gmail.com, você fala, eu quero o livro, sou fulano e eu quero o livro, que daí a gente faz os trâmites, pega o teu endereço e passa a chave Pix, que você pode comprar o Serenas ou os outros 2 livros da Dana, que é o Verde Amadurecido e o Trincas. Se você comprar os 3, dá de fazer um combo até com desconto, certeza, né? O combo sai 120. 120 e cada livro é 50, né? Mais com o frete. Isso. Se comprar no combo, o frete fica junto também no combo, né? Fica diferenciado. Isso aí. E dizer assim que se comprar comigo, leva autografada. Tem isso.
A gente comentou brevemente sobre o Clube do Leitura de Ouvido, que vai ser com Anton Com Chekhov, né? Ontem a gente teve o clube, tá? Ontem, quinta-feira. E foi com Hans Christian Andersen. Nossa, foi emocionante demais. A gente falou da Pequena Vendedora de Fósforos. O material já tá com os membros do clube, né? Os apoiadores todos já receberam. E é, assim, uma troca esplêndida. Eu inovei dessa vez, Lucas. Você sabe que são as notas de rodapé ao vivo, né? Sim. Você acompanhou ali no bastidor, embora você não se manifeste durante a sala. É difícil, porque eu sempre tô trabalhando, né? Uhum. Acho que muita gente não sabe que eu tenho o que eu faço. Né? Você quer contar? Conta aí. Tá bom, vou contar aí, até pra, assim, pedir desculpa pros apoiadores que eu não consigo estar nos encontros, né? Mas eu tenho um canal no YouTube que tá chegando a 500 mil de inscritos já. E fora o Instagram também, que tá grande, TikTok, eu trabalho com arte, né? Então eu faço conteúdo voltado à arte visual, né? Eu sou ilustrador, animador, e o que eu faço tem relação a isso sempre. Mistura comédia com artes visuais, né? Basicamente. E daí isso me demanda muito tempo e trabalho, e por isso que às vezes eu não consigo participar de tudo que a gente faz aqui no Leitura de Ouvido, mas eu sempre, né, edito os episódios e gravo aqui. E faz as artes de capa. Isso, então... O seu trabalho é primoroso, Lucas. Eu sou sua fã número 1. Mas eu queria participar mais dos encontros que eu sempre acompanho quando você faz, né? Apesar de às vezes eu acompanhar e estar trabalhando ao mesmo tempo ali, mas eu queria participar porque eu vejo que é, tipo, muito engrandecedor. Assim. E o que eu queria dizer é que desse engrandecedor, eu inovei e coloquei, antes de fechar o PDF do material para mandar para os apoiadores, eu fiz umas 3 ou 4 lâminas das principais sacadas que todo mundo comentou na sala, que eu tomei nota, uma página inteira ali, todo mundo ia falando. Então as notas de rodapé cresceram muito sobre esse conto. E tá tudo lá nesse material. Então enriquece um episódio que a gente já trabalhou no clube. Muito bom. Eu não falei, né? É LP Lucas, se você ficou curioso. Mas você não precisa compartilhar lá, eu tenho... Precisa sim, vai lá, curta, compartilha. Não, eu quero mais que compartilhe aqui no Leitura de Ouvido, que tem menos gente aqui que tinha que ter bastante também, né? Pra a gente ter mais apoiador, pra gente ter mais pessoas no clube. Que lá já tem bastante pessoa, assim. Então, mas... Fica a dica aí se você quiser dar uma olhada. Mas é muito legal o trabalho do Lucas, você vai se divertir pra caramba. E eu quero dizer, fica aí, a gente vai ler o nome dos apoiadores e eu vou fazer pra fechar esse episódio um poema ao vivo, posso? Você permite, produção? Sim, vamos fazê-lo. Então vamos primeiro agradecer os apoiadores. Isso, então, deixa eu falar como você pode se tornar um apoiador, né? E receber 3 recompensas, uma delas entrar no Clube Leitura de Ouvido, a outra é entrar nos créditos finais de cada episódio, e a terceira é receber o estudo aprofundado toda sexta-feira, quando a gente publica um novo episódio, vai para os nossos apoiadores o estudo aprofundado de cada obra. Então, tudo que a gente falou aqui, mais com links para as pessoas entrarem na pesquisa assim mais de cabeça e descobrirem ainda mais coisas, além do que a gente já falou aqui. E para ser um apoiador, é só enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com ou entrar em apoia.se/leitura de ouvido, e dessas duas formas aí, o apoio a gente pede que seja R$20 ou mais para você entrar no Clube Leitura de Ouvido. Se apoiar menos, tudo bem também, né? Só não vai entrar no clube, né, do Leitura. Então, apoiando R$20 ou mais, você já tá dentro do clube também. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Cláudia Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Flávio Pereira Ribeiro, Franciele Vieira, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix,
Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Mônica Tocárnia, Olivia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Fraziachitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sabrina Malgarins, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E obrigado, Literalux, mais uma vez, por estar com a gente aqui nesse episódio. E eu quero dizer que um dos presentes que eu recebi depois do leitura de ontem do clube foi um livro de Belém do Pará, da nossa apoiadora e membro do clube, Heloísa Mendonça. Ela me mandou o Bruno Menezes, que infelizmente ainda demora 7 anos para entrar em domínio público, mas é um autor que significou muito, porque em 1920 ele tinha periódicos e ali a Semana de Arte Moderna ele ajudou a aquecer pra caramba fora do eixo Rio-São Paulo, entre outras coisas. E eu quero apresentar aqui um poema dele, eu acho que aqui nas notas pode, não tem problema. Então vamos lá, solta a trilha, DJ. Tá bom. Reis Magos. Quanto sonho em 3 almas, 3 destinos voltados para a luz redempcional. Reis Magos transformados em beduínos, seguindo um astro sobrenatural. E por lendárias noites, o areial viu as sombras dos régios peregrinos, olhos fitos na estrela do Natal, conduzindo os 3 símbolos divinos. Ouro, porque ele é rei, disse o primeiro. Incenso, porque é Deus, disse o segundo. Mirra, porque é o amor, disse o terceiro. Baixara à terra o luminoso guia. Jesus teve no olhar a luz do mundo, e a dor brilhou nos olhos de Maria. Então, mais aí um poema dentro do tema Reis Magos, né? Assim como o conto de hoje. Perfeito, aqui temos um soneto. E ó, se prepara, Lucas. Episódio 300, a semana que vem. Eu tô explodindo de alegria. A gente vai ter um episódio especial aí, número 300 do Leitura de Ouvido, aí pra continuar os nossos episódios especiais aqui de fim de ano. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.